Paz do Senhor, queridos. Geração Profética, o canal aí para te abençoar. Apóstolo Francisco. Espero que você já se inscreva aí no canal e nos abençoe participando desse vídeo, amém? O que eu queria falar com vocês hoje? Eu estava dando uma olhada no canal e eu me lembro que nós tínhamos aqui uma série de 4 vídeos sobre os desafios da vida para se alcançar a vitória. E nós falamos apenas de 2, né? Que foi a promessa e o mundo, e eu não encerrei a série. Eu queria encerrar a série, queria dar prosseguimento, ainda tem mais 2 vídeos, faz 7 meses que eu postei esse vídeo, e a série não foi encerrada. Eu queria encerrar a série voltando ao tema, né, os desafios da vida para se alcançar a promessa. E esse seria o terceiro, e o tema dele, né, é a batalha, a guerra. Porque o profeta Elias, nós estamos falando no livro de Reis, no capítulo 18, que é Elias e os profetas de Baal. É nesse texto que nós estamos nos baseando. E nós falamos sobre a promessa que Deus havia dado de que iria mandar a chuva, mas a chuva não veio de imediato. Havia alguns confrontos que Elias precisou, sendo que o primeiro confronto que ele teve era com o mundo, era com uma igreja fraca, né? Depois com o mundo, porque muitas das vezes nós temos promessa, mas não alcançamos porque a nossa fé é fraca. Depois ele confrontou o mundo. E o terceiro confronto que o profeta Elias teve foi contra os profetas de Baal, propriamente dito, né? E aqui nós falamos sobre batalha espiritual, falamos sobre guerra espiritual. E nós precisamos ficar atentos, porque é um tema extenso, vasto, com muitos leques que a gente possa levar. Nós temos vários vídeos aqui no canal que fala a respeito de batalha espiritual, que esmiuça um pouco mais, e tem muita coisa ainda para ser falado no canal a respeito de batalha espiritual. Mas o que eu quero colocar foi a forma que Elias batalhou contra os profetas de Baal e lógico, claro, contra todas as hostes infernais que dominavam naquela época. Havia um princípio que Elias deveria estabelecer, e todo o princípio que ele estabeleceu está na forma que ele adorou ao Senhor ali. E este princípio eu quero colocar para você, porque não dá, entenda isso, não podemos de forma nenhuma ir para a batalha espiritual, enfrentar hostes espirituais da maldade, sem primeiro ver princípios que estão descritos neste texto. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes, contra os principados, contra os príncipes das trevas, é no reino espiritual. Aí acontece a guerra. Então, mas nós precisamos ir para a batalha observando os mesmos princípios que o profeta Elias estabeleceu ali. Quais são os princípios? A primeira coisa que o profeta Elias fez, ele levantou o altar. Quando se pensa em levantar o altar, é querer santificar a sua vida, é desejar levar uma vida santa diante de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vê a Deus. Entenda, nós vamos batalhar nas regiões celestes, seres espirituais que nos conhecem, que sabem onde erramos, que sabem onde estamos falhando. E o que nós precisamos primeiro, santificar a nossa vida, levar vida santa, levantar o nosso altar, colocar o nosso altar em ordem, colocar a nossa vida em ordem, para que os desafios da nossa vida sejam vencidos. Por quê? Porque o que é que impede de nós alcançarmos vitória? Primeiro, a nossa fé fraca. Segundo, é o mundo. E terceiro, são os principados. Entenda que nada na sua vida que está acontecendo é normal. Tudo o diabo tenta impedir. E nós precisamos confrontar. E a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso santificar a minha vida. E foi o que Elias fez, levantou o altar. Segunda coisa que Elias fez, ele pegou as pedras. Nós já temos vídeos aqui que falamos o porquê daquelas pedras. Eram 12 pedras, representava a nação de Israel em unidade.
E por que 12? E de que forma era feita? Escolhia-se pedras ali na natureza, sem que pudesse passar ferramenta nenhuma para forçar o encaixe. O encaixe dessas pedras, elas não eram forçadas, elas eram encontradas na natureza e encaixadas ali 12 pedras, formando o altar. Por que disso? Porque, queridos, quando nós vamos para a batalha, essas 12 pedras unidas fala de unidade. E muitas das vezes nós estamos sempre em guerra. Não tem lugar no mundo maior onde acontece guerra do que dentro da igreja. Dentro da igreja tem guerra para tudo quanto é lado. Ou você está de mal de alguém, está brigado de alguém, ou você falou de alguém. Por quê? Porque as pessoas vêm do mundo com defeitos. Igrejas têm problemas. Mas o que Elias queria dizer? Olha, para que o fogo descesse sobre o altar, necessário haver unidade. Haver unidade hoje em dia não é fácil. E quiçá falando dentro da igreja que você congrega. Aí dentro. O que Elias estava dizendo, olha, se você tem problema com alguém, resolva. Se você tiver dificuldade com alguém, resolva. Por quê? Porque para que fogo descesse sobre o altar, você precisa fazer parte. Queridos, não existe pedra solta. Não existe cristão sem igreja. Não existe igreja sem cristão. Nós precisamos nos unir. Às vezes, você vai ter problema com alguém e vai querer sair da igreja e vai para uma outra igreja. Não vai resolver nada. Lá também você vai encontrar problema. Aí encontra problema, vai para uma outra. Você vai ficar de igreja em igreja, não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque a pedra tem que se encaixar. Vai encontrar pessoas difíceis, vai encontrar pessoas complicadas de lidar, mas essa pedra precisa se encaixar no altar, porque sozinho eu não sou altar. O altar é de pedras, formada por várias pedras, trazendo unidade. Quando se vai para a batalha, não se pode ter nada contra ninguém. Tem que liberar perdão, tem que perdoar. Tem que estar com o coração limpo, tem que estar com o coração puro para que Deus possa te usar. Então foi a segunda coisa que Elias fez. Juntou as pedras. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer, além da santidade, eu oro, eu jejuo, eu clamo, perfeito. Mas se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, ou o teu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa o teu sacrifício no altar e vai e conserta com ele enquanto você está no caminho. Qual é o caminho? Esse agora, da salvação. Por quê? Porque quando você comparecer diante do juiz, não tem mais como se consertar. É agora que as pedras têm que se juntar. É agora que as pedras têm que formar altar. Não dá para dividir. Não dá para dividir. Perdoe, converse, conserte. Por quê? Lembre-se, é um desafio da nossa vida ter unidade. Isso para ser entendido. A terceira coisa que Elias fez foi colocar o sacrifício e a lenha. Precisa haver sacrifício no altar. Nós precisamos nos sacrificar. Queridos, não dá para fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Tem que ser no sacrifício. Tem que ser o melhor louvor, tem que ser a melhor mensagem, tem que ser o melhor. Sacrifício tem que ter no altar. Tem que ter jejum, tem que ter oração. Não vai descer fogo se no altar não tiver sacrifício, vida sacrificada ao Senhor. Eu queria pormenorizar tudo, mas é complicado. Deus vai nos dando mais, amém? A outra coisa que Elias fez, ele mandou abrir um rego no meio do altar. E ali ele derramou água por 3 vezes. A palavra de Deus diz que nós estamos limpos pela palavra. A água lava, a água limpa. E o que Elias queria dizer? Olha, encharque a tua vida com a palavra de Deus. Encharque a tua vida com a palavra viva, porque o confronto no reino dos céus é por palavra. O diabo veio confrontar Jesus por palavra, e Jesus tinha a palavra para confrontar. Nós precisamos estar lendo a palavra, ouvindo a palavra, cantando palavra, pregando palavra, em tempo e fora de tempo, porque nós vamos precisar dela na hora da batalha. Nós vamos precisar da palavra na hora da batalha. Não dá para ir para a guerra sem palavra. Lembre-se, são princípios, santidade, unidade, sacrifício e palavra. São princípios que nós precisamos estar ligados na hora da guerra. Mas o que é que ainda Elias precisou
para que Deus respondesse ele. Lembre-se, Elias esperou até a hora da oferta de manjares. Aqui tem um segredo, queridos, tremendo. A oferta de manjares era a oferta de alimentos, não continha sangue. Era algo que o povo de Israel trazia espontaneamente como sacrifício ao Senhor. Eram apenas 4, se não me engano, era sal, incenso, trigo e azeite. Só esses 4 tipos de alimentos poderiam ser levados. E o que isso tinha a ver aqui? Todo mundo tinha aquilo em casa, era fácil de ter. Em qualquer lugar você encontrava um sal, o azeite, você encontrava incenso, você encontrava a farinha, o trigo. Eram coisas que continham ali, fácil, em todas as casas se encontrava. Por que Elias esperou? Porque a oferta de manjares era uma oferta de identificação de quem ele era para com Deus. Sabe, havia a oferta de holocausto, que também era 4 tipos de animais, que tinha a ver com aquilo que eu fazia como consagração ao Senhor dentro da igreja, que as pessoas viam o que eu estava fazendo para Deus dentro da igreja, era um sacrifício. Mas a de manjares era um tipo de oferta que se encontrava fácil, quer dizer, todo mundo via que eu tinha aquilo, todo mundo reconhecia que eu possuía isso e oferecia para Deus. As pessoas reconheciam em mim o quê? O trigo tem a ver com ser moído. Quem é que foi moído pelos nossos pecados? Jesus Cristo. O incenso fala de oração, o azeite fala de unção do Espírito Santo, né? E o sal tempera. Essas coisas o cristão tem que ter, não dentro da igreja, apenas fora. Porque muitas das vezes a gente é crente dentro da igreja, mas lá fora nós não somos. Então, o que é que o povo via em Elias? Essa identificação. Quando ele foi para a guerra, havia mais de 800 profetas de Baal, mas todos sabiam que ele era profeta do Altíssimo por causa do testemunho que ele dava a respeito do Senhor, por causa do exemplo que ele dava a respeito do Senhor. Então o mundo reconhecia que ele era servo do Altíssimo, profeta do Altíssimo, por causa daquilo que ele realizava como testemunho diante de Deus. E como é que vai o teu testemunho diante de Deus? Manjares tem a ver, não aquilo que a gente faz dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é ovelha, todo mundo é crente, mas e lá no mundo, quando ninguém está olhando? Apenas Deus está nos olhando. Oferta de manjares tem a ver com o testemunho que eu dou lá fora a respeito daquilo que eu sou dentro da igreja. Holocausto é o que eu faço dentro da igreja, testemunho é o que eu faço fora. Se eu sou um homem de oração, se eu tempero, se eu tenho a unção do Espírito, se eu um homem de oração, né? São os 4 tipos de elementos que podia ter na hora desse sacrifício. O mundo reconhece que eu sou servo de Deus, o mundo sabe que eu sou cristão, não pelo que eu falo, mas pelo que eu mostro, pelo meu andar, pelo meu proceder. Infelizmente, hoje em dia as pessoas andam de qualquer maneira, de qualquer jeito, não dão glória, porque a nossa vida, querido, ela é para ser glória para Deus. Os pormenores da palavra me chamam a atenção, porque o profeta Elias fez questão de esperar até a hora da oferta de manjares, porque era a oferta de identificação. Todos sabiam que ele era profeta do Altíssimo. E aí, então, sabendo que você é crente, ou você se esconde. Lembre-se que aqueles que não me confessarem diante dos homens, também Jesus não vai te confessar diante do Pai. Você está dando testemunho a respeito de Deus. Sabe por que isso é importante? Porque, queridos, quando você vai bater na porta do céu, Deus tem que te reconhecer. Deus tem que saber quem você é. Quando você vai orar e pedir um milagre, porque nós estamos falando de desafios para alcançar uma vida vitoriosa. E quando você vai bater na porta dos céus, quando você precisa de uma porta aberta, quando você precisa de um milagre para Deus, o teu testemunho conta, porque Deus vai olhar e vai dizer: ali vai o meu servo. Ali, assim como Deus testificou a respeito de Jó, temente, que ele se desvia do mal, porque Deus está nos olhando, querido. Aqui dentro da igreja eu te vejo, como pastor da igreja eu posso te ver, mas lá fora quem te vê é Deus. E quando você chegar na presença dele, como Elias precisou,
Não importa o que você estiver pedindo. Quando Elias bateu na porta do céu, ele fez uma oração, alguns dizem que não durava 1 minuto. E o que ele estava pedindo? Fogo do céu. Fogo lá de cima, para consumir o altar que ele tinha levantado. Mas o altar que ele levantou não era aquele, querido, que foi feito ali em pouco tempo. O altar que ele levantou foi uma vida dedicada na presença do Senhor. O altar que Elias levantou foi uma vida consagrada, de testemunho, de andar com Deus, de estar com Deus. E quando ele clamou por fogo, o fogo desceu, porque quando Deus olhou lá para a oração de Elias, é Elias, meu profeta. Meu profeta pelo que ele faz no meio da nação, e meu profeta pelo que ele faz na presença dos outros. E aí, qual é o seu testemunho? Você é crente só na igreja e fora não? Você é santo na igreja e fora não? Aí quando você vai orar pedindo para Deus milagre, não tem, você vai reclamar por quê? A oferta de manjares tem a ver com isso. A oferta de manjares tem a ver com isso. E para você ir para a batalha, para você ir para a guerra, você tem que, você tem que ter autoridade para expulsar demônios por causa do seu testemunho. Quer expulsar demônios, quer amarrar principados, mas leva uma vida promíscua. Quer expulsar demônios, mas bebe. Quer expulsar demônios, mas xinga palavrão. Quer expulsar demônios, mas briga na rua. Quer expulsar demônios, mas briga com a esposa. Qual é o teu testemunho? Qual é o teu testemunho? Estamos falando de desafios da vida para alcançar a vitória. O que está impedindo a tua vitória são os principados. Lembre-se, Elias recebeu promessa. A primeira pessoa que ele encontrou foi Obadias, que representava um cristão fraco na fé, porque ele esperava encontrar água dos meios naturais, mas a água vem do céu. Teu milagre vem do céu, não vem da terra. O que você quer está lá no céu, vem do céu para você. Depois ele confrontou o mundo, que era o rei da época, Acabe, que se encontrou com Acabe. Ele confrontou o mundo e disse: eu não confio no mundo, eu confio no Senhor. E aí ele veio para a guerra especificamente, para a batalha especificamente, para o confronto especificamente. Mas ele veio com princípio, ele veio com dedicação, ele veio se colocar, mas ele tinha princípios. Ele não tinha nada contra ninguém. O altar dele tinha sacrifício, ele levava a vida santa e principalmente ele dava testemunho a respeito de Deus, queridos. E infelizmente muitos cristãos que estão até mesmo aí nas mídias, nas redes sociais, na televisão, dizendo que são cristãos, mas quando você vai ver o testemunho, não são, apenas um rótulo, uma fachada, não tem conteúdo. Não tem demonstração de fé, não tem demonstração de santidade, não tem demonstração nenhuma que servem a Deus. Então aí quando querem receber um milagre de Deus, não recebe. Por quê? Porque não tem autoridade para bater na porta do céu e dizer: Deus, eu sou o seu servo. E Deus vai olhar para você e falar: sim, filho, eu te reconheço, sei que você é meu servo e eu vou te abençoar. Amém, queridos? Amém? Vá para o confronto com princípios. Vá para o confronto com princípios de Deus. Nós vamos finalizar este vídeo na outra sexta-feira, porque eu preciso entregar o que foi prometido para você, né? E eu só tenho 2, faltou 7 meses, me perdoe aí, 7 meses, mas eu vou finalizar. Esse é o terceiro, fala do confronto em si, da batalha espiritual em si. Mas nós queremos que você compreenda que a próxima coisa que nós vamos falar fala do milagre em si chegando, da bênção em si chegando. Mas para chegar eu preciso confrontar e entender, eu preciso levar a vida santa diante de Deus, vida abençoada, vida digna de bater na porta do céu e ser reconhecido por Deus e o milagre vir sobre a minha vida. Amém, queridos? Que este vídeo possa falar com você. Sexta-feira que vem nós vamos encerrar esse vídeo, esta série, os desafios da vida para se alcançar a vitória. Essa é a parte 3. Deus te abençoe, te abençoe através dessa palavra, que você possa entender, que você possa perdoar, que você possa levar a vida santa, que você possa pôr sacrifício no altar, que você possa dar testemunho de Deus lá fora. Aqui dentro todo mundo é santo, lá fora é que nós temos que dar o exemplo, mostrar princípios de Deus
para recebermos a nossa vitória. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Segunda-feira temos vídeo, quarta-feira temos vídeo e toda sexta-feira temos vídeo. São 3 vídeos na semana. Se inscreve aí. Abençoa-nos com a sua inscrição, com o seu comentário, e Deus te abençoe em nome de Jesus.